Olá, gente. Vamos dar sequência aqui ao estudo que a gente já fez no vídeo anterior, acessando a retrovisão remota, a visão remota, ver à distância um outro ser a partir do nosso corpo físico. E como a gente está em contato com esse ser, agora a gente fez uma pesquisa, né, perguntando, a gente estava numa entrevista, né, então eu disse ao entrevistador, a gente estava explanando sobre o nosso trabalho, e falei se ele tinha alguma pergunta para fazer para esse ser, aproveitar que a gente estava, né, em telepatia com ele, em projeção de consciência, e então a gente faz uma conversa com ele. Vamos lá dar sequência. Ok, Clésio, faça a pergunta aí para o nosso amigo. Basicamente uma, né? Pelo que eu pude ver, semelhantemente a um Grey, né? A aparência que foi passada a nós. E o que se fala deles muitas vezes é que eles seriam híbridos, né? De orgânicos com artificiais. Queria saber se isso procede. Híbridos. O que significaria híbridos para o ser humano? Você tem algo que se chama código genético? Sim. O teu código genético é de uma só raça ou espécie ou tem mais de uma? Mais de uma. Veja se tem uma porcentagem gray, cinza, o que o humano chama, no teu código genético. 1, 2, 3. Sim. Veja qual é a outra porcentagem que tem. Outras raças não catalogadas aqui. Ser Certo. humano. Veja se tem alguma espécie de ciborgue ou inteligência artificial também, participando do teu DNA ou do teu mental. Sim. 30%. 30%. Certo. Clésio, continua alguma pergunta? Como aí a gente descreveu no começo, a gente não viu isso aí, né, nesses vídeos, mas ele descreveu que ele era cinza, tudo, então ele parece muito um Grey, né, os cinzas que a gente chama, e daí a gente estava pesquisando qual era a constituição dele. Eu tive a intuição que ele tinha uma parte androide, uma parte robótica, né, uma parte de construção artificial, um artifício nosso, né, criado para isso e para esse ser, né, junto com outras entidades biológicas, outras formas de vida, né? Então ele tem uma porcentagem Grey, tem outras raças, outras formas de vida ainda, falou que não catalogadas na Terra por enquanto, nessa época. Então realmente ele é, uma boa parte dele, ele é um híbrido, mas uma boa parte é Grey, como a gente especifica, né? E com uma parte ali também de inteligência artificial, né? de Android, vamos chamar assim, né? E daí a gente continua entendendo a partir dessa informação, né? Vamos fazer Participando do teu DNA ou do teu mental. Sim. 30%. 30%. Certo. Clésio, continua alguma pergunta? Também se questiona muito a respeito da capacidade de atravessar paredes, né? Em alguns casos, foram testemunhadas pessoas que diziam que esses seres do tipo Grey atravessariam paredes ou coisas assim sólidas que para os humanos é impossível. Né? Isso procede? Seria possível isso? A densidade em comparação ao corpo, isso varia como nós explicamos sobre o nosso corpo. Não necessariamente nos projetamos com a nossa matéria, que seria para vocês matéria, mas algumas vezes sim. Depende da forma dessa projeção. Essa película, ela tem algumas funções que impedem o transitório em alguns campos. Por isso nós nos projetamos sem ele algumas vezes. E vocês têm capacidades de levar o ser humano a também atravessar essas paredes? O ser humano passa, às vezes, por abduções físicas. O ser humano também, através de uma tecnologia própria e de vocês também, né, em conjunto, atravessar essas paredes? Através de uma modificação no próprio organismo, devido à densidade dessa matéria. Não é como no nosso, é diferente. Mas o ser humano faz isso, consegue atravessar paredes quando está em companhia de vocês. Sim. Não em corpo etéreo.
Então, gente, aí só uma pausa aqui para entender que, inclusive, ele mostra, como ele está falando a partir do corpo dela, ele mostra nós, essa película, né? Então, nem sempre a gente vem assim, a gente vem em projeção, né? Vem sutil. E daí a sequência foi entender como é que também o ser humano faz isso quando eles vêm, né, visitar os seres humanos, quando tem essa materialização, né? Muitas vezes não tem, muitas vezes tem essa materialização de sutil para o material, novamente sutil, né? Para reencontrá-los, né, em numa nave, numa base, né? Ir até essa base com o plano sutil. Então, é que eu estou perguntando aqui se a gente, além do corpo etérico sutil, a gente atravessa paredes, obviamente, em posição de consciência, viagem astral, né? Aí eu estou perguntando aí se vou perguntar aí, vamos com o corpo físico, né? Mas Matéria não é como no nosso. de vocês também, né, em conjunto, atravessar essas paredes? Só um Algumas momento vezes. aqui. E vocês têm capacidades de levar. Com a Vou nossa voltar aqui um pouquinho. matéria, que seria para vocês matéria, mas algumas vezes sim, depende da forma dessa projeção. Essa película, ela tem algumas funções que Vamos aqui dar sequência. impedem o transitório em alguns A campos. transitoriedade, Por né, a isso viagem. nós nos projetamos sem ele algumas vezes. E vocês têm capacidades de levar o ser humano a também atravessar essas paredes. O ser humano passa, às vezes, por abduções físicas. O ser humano também, através de uma tecnologia própria e de vocês também, né, em conjunto, atravessar essas paredes? Através de uma modificação no próprio organismo, devido à densidade dessa matéria. Não é como no nosso, é diferente. Mas o ser humano faz isso, consegue atravessar paredes quando está em companhia de vocês. Sim. Não em corpo etérico, em corpo físico, material, esse que você tocou. Sim? Sim. Através de uma modificação na biologia. Sim. Ou E essa... através de tecnologia. Mas é mais comum a modificação. Ok, amiga. Então me deixa com a amiga. Posso voltar a falar com a Adriane, por favor? Sim. Então, ali, através da modificação na biologia humana, a gente consegue se sutilizar, né? Vamos dizer assim, essa modificação é eletroquímica, magnética, né? Eletromagnética, e a gente consegue, né, atravessar aí o que a gente chama o telhado da casa e coisa e tal, né? Como eu estava falando, o caso aí, que não é do grupo deles, aparentemente, essas abduções, né? Na verdade, eu sei que não é, mas outros grupos de outros Greys, né, faziam isso. Então, existia esse de se desmaterializar o corpo físico. Então, ele está falando que tinha uma maneira mais tecnológica. Na verdade, ele está falando tem o raio trator, né? Está falando dessa desmaterialização, e tem o teletransporte, de você desmaterializar e materializar. Então tem essa tecnologia e tem a parte que é a mais orgânica, biológica, que é trazer, né? Então nesse raio de luz ali a gente começa a se desdensificar, né? Que é o nosso corpo e consegue se deslocar, né? Para quem isso é um pouquinho mais avançado, né? É um tema um pouquinho mais avançado, mas tem gente aí que consegue captar, lembrar e entender disso. Vamos dar sequência aqui. Então, prazer. Eu agradeço essa troca de informação e eu ainda estarei aguardando uma nova comunicação. Ok, também lhe agradeço. Lhe agradecemos todos. 1, 2, deixa com a amiga. 3. Voltou, Adriane? Nossa, ele tava aqui, assim, em mim, assim, tipo, acoplado, assim. Ele era muito maior do que a minha cabeça, não sei, mas o corpo era um pouco... E, ao mesmo tempo, eu tava aqui, mas ao mesmo tempo eu tava lá,
com os outros dois e eu sentia tudo, assim, a temperatura do ar-condicionado, a mão dele tocando, mas ao mesmo tempo eu tava lá e a sensação no corpo dele não tinha implantes, eu não senti nenhum implante, nem nele também agora nesse exato momento. Eu não sinto É nenhum autêntico, tudo que ele falou era autêntico dele mesmo, da consciência dele. Isso, Só isso que é importante, certo? Então aí que ela tá, a sensação que ela tinha, né? Os outros dois é porque eles aparecem, os Greys, né? Eles aparecem em 3, eles apareceram em 3, mas vem um que acoplou, né? Com ela, né? Nos corpos. E ela notando aí que ele era um ser mais livre, que ele não era um ser que tinha implantes e que era comandado, guiado por outros seres, né? Porque muitos Greys às vezes trabalham, né? Para outros seres, então eles têm tecnologia, né, que faz com que eles vão agir de tal maneira, ou são comandados à distância, são influenciados, né, incitados a agir assim. E nesse caso não, é um ser que está fazendo sua pesquisa como a gente, livremente, e ela sentiu e consegue perceber isso, né, que é o nosso trabalho, né, trabalhar. E não tem problema os seres que são conduzidos, guiados, implantados, né? Às vezes eles não têm consciência, a maioria tem, está aceitando, né, do que a gente encontrou, as situações, mas nesse caso aí não era um ser comandado por outros, né? Vai se desconectando completamente de tudo, de todos, lugares, seres, dimensões, densidades, realinha os teus corpos completamente. Mas lembra que ele viu o teu gato aí atrás de você então eu e faço tudo, tá aí o gato. finalização, né, uma finalização da sessão. Aí vamos falar da questão do gato ali. Viu o teu gato aí atrás de você e tudo, tá aí o gato atrás? Lembra disso? Sim, tem 2 aqui. Eu Certo. lembro vagamente, assim, um borrão, assim. Então aí ela estava consciente, mas na parte do gato ali ela não lembra, ela falou que não lembrava tanto, né? Porque estava aceitando o jogo, né? Então tem que deixar ir a pesquisa acontecer, principalmente quando há esse acoplamento, vamos dizer assim, quando a gente sente que é um ser tranquilo, né? Sempre é tranquilo quando você tem consciência, né, de como funcionam as coisas. Então ela falou que naquela parte ali, porque era ele sentindo o gato. Eu falei para ele perceber essa outra forma de vida e entrar em telepatia, né? E ele falou: mas o gato é um sentimento, né? De afeto. Então aí ela deixou acontecer bem, de uma maneira bem livre, né, esse corpo emocional, e até então ela não lembrava tanto como é que foi aquela parte ali, mas ao mesmo tempo ali o que ela tinha acabado de falar, que ela tinha as sensações, né, de que ele estava aqui com ela, mas ela também estava, como foi o acoplamento, né, e ele estava em projeção com a gente, ela estava aonde ele está, por exemplo, não sei se uma nave ou uma base onde tinha os 2 outros seres com ele. Então ela também conseguia perceber lá, porque ele está consciente nessas 2 realidades. Assim como a gente se projeta em consciência, a gente está consciente aqui e na outra, mas aqui a gente está só com o corpo relaxado, tranquilo, mas se tem alguém do lado, né, a gente está consciente. E só que ao mesmo tempo a gente se projeta. Então ele estava em projeção e percebendo através das sensações, das percepções do corpo humano. Então a gente forneceu aí esse presente, essa pesquisa para esse ser, para que ele sentisse como é que é a percepção do corpo humano. E ele falou que gostou muito da experiência, foi bem enriquecedora, e falou que ia voltar a entrar em contato com a gente. Até agora, acho que faz aí uns 2 anos, agora também em 2022, a gente ainda não entrou em contato, ele não apareceu de novo, a gente não buscou, não reencontrou ele ainda, né? Mas tudo tem o seu tempo e de repente acontece. Às vezes eu nem lembro, né? Mas a hora que for, vai acontecer. Então é isso, gente. Quem tem dúvidas, quer saber um pouquinho mais, escreve nos comentários. Valeu!